Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejamos aí bem-vindos, sejamos aí bem-vindas para que a gente dê continuidade do estudo do Livro dos Médiuns. Começamos na semana passada esse estudo, justamente na parte da introdução. Falamos a respeito da introdução e vimos que esse livro é dividido em duas partes, a primeira e a segunda parte. Vamos começar hoje a primeira parte do estudo do Livro dos Médiuns, Noções Preliminares, capítulo 1. E esse capítulo 1, capítulo 1, é intitulado Há Espíritos? Já que, obviamente, esse livro todo versa a respeito da mediunidade, e já que a mediunidade é aquela porta de comunicação entre aqueles que já passaram desse plano para outro, para aqueles que ainda estão aqui, obviamente essa pergunta é muito pertinente. Será que existem espíritos mesmo? É a primeira pergunta que é colocada aqui nesse capítulo. E Kardec fala que a ignorância da maioria das pessoas no que diz respeito à existência dos espíritos está fundamentada acerca da ignorância dessas pessoas sobre a própria natureza dos espíritos. Ou seja, muitos têm dúvida, ou até mesmo não acreditam nessa história de espíritos, porque não sabem exatamente o que é o espírito. Do que ele é formado? De onde que ele vem? Como que ele age na matéria? Havendo uma dúvida a respeito disso, obviamente essa dúvida se estende à existência deles. Será que existe? Ou será que não existe o tal espírito, a alma? Muitos consideram os espíritos como seres à parte da criação. Muitos, inclusive, somente têm contato com essa realidade espiritual através dos contos fantásticos, das histórias, que todos nós aí conhecemos. Quem não conhece alguma história de terror? Alguma história de casa mal-assombrada? Alguma história de alma penada que tem por aí? Ou as várias lendas que existem, por exemplo, no folclore brasileiro. A lenda da Mãe d'Água, do lobisomem, ou as tais lendas urbanas da noiva de branco que aparece nas estradas, ou da loira do banheiro que aparece nas escolas para aterrorizar os alunos. Quer dizer, quantas histórias, quantos contos fantásticos existem por aí. E muitos somente avaliam a questão espiritual através desses contos, dessas historinhas, que são, obviamente, lotadas, recheadas de alegorias, de excessos. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então é óbvio que se nós analisarmos todas essas histórias, ou quase todas elas, se a gente tirar dali os acessórios ridículos, os excessos, as fantasias da imaginação, nós vamos ver nisso daí um núcleo de veracidade. Alguma história real, algum fato verídico que aconteceu sabe-se lá há quantos anos e que, passado de boca em boca, tomou um volume e uma proporção enormes. Mas que muitos só veem esse lado da alegoria, muitos só veem esse lado da fantasia e, por isso, rejeitam. Assim como existem aqueles indivíduos que rejeitam a religião por conta do abuso de certos religiosos, existem aqueles que rejeitam essa história da existência dos espíritos justamente pelos excessos das historinhas, porque veem naquilo ali algo muito ridículo, algo que a razão até mesmo não considera. E a doutrina espírita, ela não é isso. Obviamente o espiritismo é muito mais sério e muito mais lógico e muito mais abrangente do que essas historinhas que todas elas têm um fundo ali de veracidade. A gente até citou aí a questão do lobisomem e vira e mexe, eu costumo citar essa história do lobisomem, uma história tão rica dentro do folclore brasileiro. Como será que surgiu isso? Possivelmente algum médium vidente, numa roça, viu algum desencarnado em posição de animalidade, já que existe isso daí. A gente vê nas obras de André Luiz
que certos espíritos, eles sofrem uma transformação do perispírito e ficam com aparência de animal. No caso, aí, com aparência de lobo, a chamada licantropia. Então, algum médium vidente aí viu isso daí e, obviamente, sem conhecimentos suficientes para explicar tal ocorrência de uma maneira bastante sensata, criou inúmeras possibilidades daquilo ali. E aí, a história chegou nos dias de hoje, como todo mundo conhece. E as outras inúmeras histórias também. Mas Kardec continua. Não interessa. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, o indivíduo acreditando mais ou menos, acreditando através daqueles contos fantásticos, todos são unânimes em concordar numa coisa, que existe algo que não depende do corpo físico para poder se manifestar. A existência do espírito, então, seria algo inteligente fora da matéria. Nisso, aqueles que acreditam ou aqueles que ficam na dúvida, todos concordam. A alma ou espírito seria algo inteligente fora da matéria. Algo que sobreviveu à morte do corpo físico. E Kardec toma a seguinte linha de raciocínio. Seria interessante que todo mundo acompanhasse essa linha de raciocínio dele aqui. Ele fala o seguinte, vamos esquecer, por enquanto, as manifestações mediúnicas, as manifestações espirituais. Porque, segundo ele, as manifestações espirituais são prova cabal, não é evidência não, prova cabal da existência dos espíritos. Mas vamos esquecer, por enquanto, essas provas, essas manifestações espirituais aí, tomando como ponto de partida que o espírito existe, que ele sobrevive à morte do corpo e que mantém a sua individualidade. Então, esse é o primeiro ponto de raciocínio de Allan Kardec, do codificador da doutrina espírita. Vamos raciocinar por conta disso daí, em cima disso daí. Admitindo que o espírito realmente existe, admitindo que ele sobrevive e admitindo que ele mantém a sua individualidade, a gente tem que admitir duas coisas. Primeiro, que a natureza do espírito é diferente da natureza do corpo. É claro, porque ele apresenta certas características aí que o corpo físico não apresenta. Mesmo aqueles que duvidam da existência do espírito sabem, que os tais fantasmas dos contos atravessam a parede. Que os tais fantasmas flutuam. Nenhum corpo físico faz isso. Se a gente for tentar atravessar a parede, a gente dá de cara nela. Se a gente for tentar voar, a gente esborracha no chão. Quer dizer, a natureza do tal espírito é diferente da natureza do corpo físico. Deixa de ter as propriedades orgânicas. E o segundo ponto é que, obviamente, o tal espírito, a alma, tem consciência de si mesmo. Porque se ele não tivesse consciência de si mesmo, ele seria um ser inerte. E aí é como se nem existisse. Isso, as historinhas mesmo, fantásticas, elas mostram isso para nós. A alma penada. Quantas histórias de almas penadas a gente sabe? A gente já ouviu por aí. O que é uma alma penada, senão um espírito em sofrimento? Olha, se ele sofre é porque ele sente dor. Se ele sente dor, ele tem consciência dessa dor. Tem consciência desse estado de desespero. Ou as tais almas iluminadas, os tais anjos, extremamente felizes, integrados em Deus. Ora, para isso, obviamente, eles têm que ter consciência de si mesmos, consciência de si próprios. Então, admitindo que o espírito sobrevive à morte do corpo, admitindo que o espírito é uma natureza diferente, admitindo que ele tem consciência de si mesmo, depois que o indivíduo morre, ele tem que ir para algum lugar. Olha só como que Kardec vai puxando uma coisa de outra. Para onde que vai, então, o espírito, a alma, depois que o corpo morre? Essa é a pergunta que muitos fazem e se fazem. Para onde vão? Segundo a crença tradicional, mais amplamente difundida aí, vai para o céu ou vai para o inferno. Analisando isso daí, analisando a questão do céu e analisando a questão do inferno, sob a ótica da ciência.
será que existem mesmo céu e inferno? Onde é que fica o céu? O céu fica em cima. Mas o que diz a astronomia? O que diz o conhecimento de que a Terra é esférica? Que se você está para cima, agora, dali a 12 horas, você está para baixo. Porque a Terra gira em torno do próprio eixo. E o que significa em cima e embaixo quando você está no espaço? Você não tem referência nenhuma. Então, quando falam que o céu está em cima, cadê esse céu? A astronomia destruiu essa história do céu que está em cima. E o inferno? O inferno é uma região inferior, que está localizada no centro da Terra, segundo muitos falam. Mas a própria geologia destruiu isso, mostrando as camadas da Terra, mostrando a formação do nosso planeta, aonde se encontra esse inferno. Sem considerar que a nossa Terra, o nosso planetinha, é um cisco no universo. Gira em torno de uma estrela de quinta grandeza, só, pequena, de um sistema solar que é um entre bilhões, que está numa galáxia que é uma entre bilhões também. Ora, outros planetas existem por aí. A ciência tem descoberto, assim, a cada mês, 2 ou 3 novos planetas aí. E daqui a pouco vão descobrir vida nesses planetas, coisa que a gente já sabe. Pois é, os diversos planetas que estão no universo têm as suas humanidades. Portanto, eles também dão o seu contingente de almas após a morte. Para onde que eles vão? Existe o céu, por exemplo, de Saturno? Existe o inferno de Marte? Então, quando a gente analisa essa história de céu e de inferno perante a própria ótica da ciência, nós não encontramos lógica. Não há corroboração dessa teoria de céu e inferno com aquilo que a ciência mostra. Mas aí pergunta-se, as almas têm que ir para algum lugar. Para onde elas vão se não existe nem céu nem inferno? O que a doutrina espírita nos mostra? Para onde elas vão? Vão para o espaço universal. Vão para uma outra dimensão. Elas formam um mundo invisível que está ao redor de nós. Isso contraria aquilo que a ciência fala? Muito pelo contrário. Essa ideia aqui, que o Espiritismo demonstra, tem mais de 150 anos. E hoje a ciência está caminhando a passos largos na aceitação, pelo menos teórica, da realidade dos mundos paralelos, dos universos paralelos e da existência da matéria em formas sutis. E o que é o mundo espiritual, senão todo um mundo formado por matéria menos densa que a nossa, por matéria mais sutil que a nossa. E onde começa esse outro mundo? Esse outro mundo, nós estamos literalmente mergulhados nele. Estamos mergulhados no plano espiritual. O que nós fazemos é que nós não temos a devida noção disso daí, porque os nossos sentidos físicos, eles são grosseiros e eles não nos permitem a percepção da realidade espiritual que está ao redor de nós, à exceção daqueles que desenvolvem ou apresentam faculdades mediúnicas, que são aqueles que apresentam essa capacidade de acessar informações atinentes a esses outros mundos que estão aí ao nosso redor. Se a gente parar para imaginar a quantidade de desencarnados presentes no âmago das nossas vidas, não é mesmo? Muitos pensam que tem que ir ao centro espírita para estar em contato com os desencarnados. Nós estamos em contato com os tais mortos, que estão tão vivos quanto nós mesmos, o tempo todo. O tempo todo. Aqui, na rua, em casa, no trabalho, nas diversões, nas nossas viagens. Eles estão presentes. É uma outra realidade. É uma outra frequência vibratória. Isso a ciência está demonstrando. Vem justamente caminhando com aquilo que a doutrina já nos diz há quantos séculos? 150 anos.
No mínimo, a doutrina está dizendo isso daí para a gente. Aí alguém pode estar perguntando, poxa, Daniel, não tem nem céu nem inferno? Como locais geográficos, não. Então, como que a alma que foi boa vai receber as recompensas na vida futura? Ou, como a alma que foi má vai sofrer as consequências dos seus atos negativos? Se não existe nem céu nem inferno. Como que o Espiritismo explica isso? Explica de acordo com o estado interior da pessoa. Céu e inferno não são regiões geográficas. Deus não criou um lugarzinho, um departamento chamado de céu para colocar as almas boas lá. E nem colocou um outro departamentozinho ali chamado de inferno para colocar as almas ruins. Não. Tudo isso de acordo com o estado moral da pessoa. É de si que o indivíduo aure o seu estado de felicidade ou de infelicidade. Então, se você é uma boa pessoa, se você é um indivíduo plenamente identificado com as leis divinas e busca ser um bom indivíduo, obviamente você vai construindo, aos poucos, dentro de você, um estado de felicidade. Enquanto você está dentro da matéria, enquanto que você está habitando essa carcaça aqui, você já vai construindo o seu céu aqui dentro. Mesmo que o mundo esteja um turbilhão fora de você, você está bem. O oposto também é verdadeiro. Caso você seja uma pessoa atormentada, uma pessoa totalmente contrária às leis divinas, que age totalmente errado, egoísta no extremo, que faz o mal sem pensar, e pensando também, você está criando ali, você está construindo um verdadeiro inferno dentro de você. E não importa, esse estado de tormento íntimo vai te acompanhar, independente do que está acontecendo fora de você. Você pode estar no Caribe, uma ilha paradisíaca, com uma natureza esplêndida. Se o teu estado de espírito não estiver bom, você não vai estar 100% integrado naquela possível felicidade. Céu e inferno são estados de espírito. Então, o que acontece? Os bons, depois da morte, se reúnem. E para eles isso é motivo de felicidade. Porque quando a gente está entre pessoas amigas, a gente não fica bem? Não ficamos felizes? Não dá aquela alegria? Pois é. Então você pode, se quiser, chamar essa reunião dos bons em algum lugar aí, de céu. Mas não é porque aquele lugar é bom, é porque a reunião das pessoas lá faz com que esse estado surja. O contrário também é verdadeiro. Existem verdadeiras regiões infernais no plano espiritual. Foi Deus que criou? Claro que não. Aquilo lá nada mais é do que uma resultante da reunião de milhões de almas profundamente atormentadas no seu interior. Os tais demônios dos contos nada mais são do que almas, seres humanos, que estão momentaneamente vinculadas ao mal, mas que podem melhorar, podem crescer e um dia vão atingir a angelitude. Aí sim, essa é uma ideia que está plenamente de acordo com a justiça e com a bondade de Deus. Quando se fala para onde que eles vão, o local para onde nós iremos após o nosso desencarne é profundamente vinculado, está profundamente vinculado ao nosso estado íntimo. Então você está construindo, com as tuas atitudes de agora, um passaporte. Um passaporte para um local equilibrado ou para um local desequilibrado. Tudo depende das nossas ações, das nossas atitudes. Até aqui, comentários, perguntas, dúvidas? Nada? Tocando o barco. Kardec continua. Podem argumentar o seguinte, que aquilo que foi exposto nada mais é do que uma teoria mais racional que a outra. É verdade. Alguém ouvindo isso aí pode falar assim, não, isso que você falou é lógico, é racional, mas é só uma teoria. E ele fala, tudo bem, né? Vamos esquecer a questão das manifestações aí, mas é bom que uma teoria não contrarie nem o bom senso, nem a lógica. Tem mais. Os fatos comprovam essa teoria. Gente, está aí a diferença do espiritismo para
as demais correntes espiritualistas. As demais correntes espiritualistas aceitam a existência do espírito, aceitam que sobrevive, aceitam que vai para algum lugar, mas é tudo teórico. Tudo teórico. É a chamada comprovação, manifestação teórica. O espiritismo não. Na doutrina não existe crença na existência e na sobrevivência do espírito. Na doutrina existe saber. Nós sabemos. Porque existem os fatos que comprovam que realmente existe o espírito. E quais são esses fatos? Justamente as manifestações daqueles que já morreram. Quantos de nós já não ouvimos, né? Ah, essa história de vida após a morte, não sei não. Nunca ninguém voltou para contar. Igual a história dos dois fetos conversando no útero, né? Um vira para o outro e fala o seguinte: você acredita em vida depois do nascimento? O outro fala assim: eu não acredito não, nunca ninguém voltou para contar. Essa história de que nunca ninguém voltou para contar é uma tremenda balela. Porque a existência das manifestações espirituais é tão antiga quanto a própria humanidade. Os fatos estão aí, às pencas. Basta a gente ter o devido cuidado em observar, em meditar, para perceber o quanto que isso é real. Porque se fosse uma invenção, vamos supor que a existência do espírito e das manifestações espíritas depois da morte, vamos supor que fosse uma invenção de alguém, lá no passado muito distante. Algum sujeito criou isso, inventou. Essa crença, ele poderia transmitir para um grupinho de pessoas. Ele poderia até mesmo conseguir alguns adeptos, né? Poderia até mesmo durar aí algumas décadas, alguns séculos, mas ficaria restrito num lugarzinho. Com o tempo, iria desaparecer, não ia ter mais dados, ninguém ia se lembrar, ia virar lenda. No entanto, não é isso que acontece. Se você vasculhar em todas as civilizações, se você escarafunchar em todas as religiões, sejam elas atuais ou antigas, se você estudar todos esses aspectos, você vai perceber que, independente da civilização, independente da época, independente da religião, as manifestações espirituais estão presentes ali. Claro, em muitas, com as alegorias, com as lendas, né, com os aumentativos, com os pedurincalhos, né? As jabuticabas. Mas se você tirar tudo isso, você vai perceber o núcleo de verdade ali. Muitos falam: não existe isso. A Bíblia fala que não existe. Muito pelo contrário. A Bíblia, que nós vamos ter a oportunidade ainda de comentar, é um livro riquíssimo de informações acerca das manifestações espirituais. Riquíssimo. Tem até mesmo, no Antigo Testamento, se eu não me engano, no livro dos Reis, uma passagem em que, numa festa, num salão, uma mão se materializou e escreveu na parede o destino do rei. É uma materialização de espíritos aquilo ali. Nós observamos em Jesus, após a transfiguração no Monte Tabor, que os discípulos enxergam do lado dele Moisés e Elias. Quer dizer, um já tinha morrido há muitos séculos, o outro também. E Jesus estava ali conversando com dois mortos. Ali a gente observa uma verdadeira reunião mediúnica. Isso para dar dois pequenos exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo. Quer dizer, fatos como esse, que se repetem ao longo do tempo, nas mais diversas situações, poxa, tem que ter um núcleo de verdade nisso daí. Se fosse criação de alguém, já não existia mais. Não é mesmo? E Kardec continua. Muitas pessoas aceitam que o espírito existe. Muitos aceitam que ele sobrevive à morte do corpo. Aceitam também que ele conserva a sua individualidade, a sua consciência, mas eles chegam só até aí.
Eles não conseguem entender como que o espírito se comunica ao corpo físico. Eles não aceitam, portanto, a realidade da mediunidade. Porque falam o seguinte: a alma é uma coisa imaterial, é uma coisa vaga, é uma luz, né? É uma coisa abstrata. Como é que ela vai agir nesse corpo pesadão aqui? É o que muitos argumentam. E olha, gente viva e gente morta pensa do mesmo jeito. Porque eu cansei de ouvir em reunião mediúnica desencarnados falando através de médiums justamente isso daí. Como o espírito pode falar com aquele que está vivo? O espírito é uma chama, é algo vago, é uma luz. Como é que ele pode falar com aquele que ainda está vivo? Até mesmo aqueles que já morreram, muitos deles, com o pensamento ainda materializado, têm esse ponto de vista. E sabe por que eles pensam assim? E sabe por que muita gente encarnada ainda pensa assim? Voltamos lá no começo. Porque eles não têm uma ideia exata do que é o espírito, da constituição, da natureza do espírito. Gente, ele não é nada indefinido. Vamos tomar como raciocínio aqui o espírito unido ao corpo. Nós, o exato momento em que nós nos encontramos agora. Você é um espírito que está momentaneamente unido a um corpo físico. O seu corpo é um acessório. Mudemos a maneira de pensar. Nós não temos um espírito. Nós somos espírito. E nós temos, provisoriamente, um corpo físico. Essa ligeira mudança de ponto de vista gera consequências enormes. Corpo é acessório. Um simples acessório. Um acessório fantástico, mas um simples acessório. O pensamento, os sentimentos, a memória, a vontade vem do espírito, vem da alma. E se nós estamos agora pensando, enxergando, se nós estamos nos movimentando aqui, é porque eu, como espírito, eu estou agindo nessa matéria pesadona. Não é? Então ele tem jeito, sim. Tem como o espírito agir na matéria. É o que muitos não conseguem entender. Por quê? Porque eles não concebem a existência de um outro corpo que nós temos, que faz o meio de campo entre espírito, que realmente é uma chama, uma luz, algo quintessenciado, e o corpo físico. Quem faz o meio de campo entre o espírito e o corpo físico é um outro corpo que nós temos, o corpo espiritual ou perispírito, que é um corpo energético, Kardec chama de fluídico, mas fluido na linguagem de Kardec é energético, que tem até certo ponto as propriedades da matéria. Kardec fala isso. É justamente esse meio de campo que faz a união, o entrelace entre espírito e corpo físico. Esse outro corpo energético que nós temos, ele sobrevive à morte do corpo físico. E é ele que dá contornos e limites ao espírito. Se eu fosse um médium vidente, e se eu pudesse enxergar algum desencarnado que está aqui com certeza do meu lado, eu veria um ser humano. Com cabelo, com olhos, com boca, com dente, com braços, com pernas, com roupa. Um ser humano aqui do meu lado. E do lado de vocês, a mesma coisa. A única diferença é que o nível de vibração daquela matéria que constitui esse corpo que está aqui é diferente do nível de vibração da matéria que constitui esse meu corpo. Essa é a única diferença. O resto é tudo igual. Pelo menos para aqueles desencarnados que estão mais próximos do nosso nível material. Porque é evidente, à medida que o espírito vai evoluindo e vai se sutilizando, ele vai perdendo alguns atributos, digamos assim, entre aspas, orgânicos.
Mas isso daí é assunto para outra conversa. Então é esse corpo espiritual que faz o meio de campo entre o espírito, que é uma luz, que é uma chama, e o nosso corpo físico pesadão. Aí alguém pode estar perguntando, mas será mesmo? Algo energético vai agir no corpo físico? Uai, gente, como que não? Não existe carro movido a eletricidade? Pois é. A eletricidade, que é algo sutil, não movimenta um carro? Os raios, as faíscas das tempestades, elas não podem destruir uma árvore, destruir um edifício, matar a gente. Aí a gente vê uma energia agindo sobre a matéria. A luz, ela age sobre a matéria, deteriorando, inclusive, medicamentos, por exemplo. Quando a gente vai comprar um medicamento, o farmacêutico orienta, não deixe exposto à luz. Por quê? Porque a luz, com o tempo, vai degradando o princípio ativo do medicamento. Em nossas casas, a gente vê isso. Se você deixa o sofá da sua casa, dia após dia, exposto ao raio solar, o que acontece com a cor dele? Desbota. Então, aí você vê a energia, algo sutil, agindo na matéria densa. Ora, por que o corpo perispiritual, que também é energia, não poderia agir sobre a matéria densa? O que existe de ilógico nisso? Não tem nada de ilógico nisso, não. Fala. Você falou que o corpo perispiritual, ele, no caso, ele tem uma vibração diferente do corpo material. Essa vibração seria a vibração das moléculas, no caso. É isso aí. Então, você está me dizendo, então, que o corpo perispiritual ele possui, por exemplo, características orgânicas, assim como o corpo... Então, eu posso dizer, por exemplo, que o espírito é formado de carbono e coisas assim. O corpo perispiritual, segundo nos fala André Luiz, não só o corpo perispiritual, mas também tudo aquilo que existe no mundo espiritual é formado pelos átomos que compõem a nossa tabela periódica em outro nível de vibração. Além daqueles conhecidos, outros que são desconhecidos dos químicos. Então são formados sim por átomos. Num outro nível, numa outra categoria de vibração. Carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre, arsênico e por aí vai. Por aí vai. É matéria. Só que é uma matéria mais sutil que a nossa matéria. É algo que a física nos fala nos dias de hoje. Tá vendo? Quando a gente coloca a questão desse modo, aí a gente começa a perceber, poxa, quer dizer que realmente é possível. Alguém que já morreu, já passou por lado de lá, que não tem um corpo pesadão, pode se comunicar com o nosso. Conosco que estamos aqui, na matéria ainda densa e ainda pesada. Por exemplo, quando a gente dorme, quando a gente sonha, então há esse, vamos dizer assim, o que age é o espírito ou o perispírito que ele fica? O que acontece é o seguinte, na questão do sonho, quando está sonhando. Quando o corpo descansa, o que nos fala o livro dos Espíritos? Que o corpo, que o espírito, está preso ao corpo. E ele espera qualquer oportunidade que o corpo dá para poder se desvincular dele, nem que seja parcialmente. Situações de cansaço, como no momento do sono físico, de doença ou de profundo desgaste orgânico, são situações em que o corpo físico está com baixa energia. Então isso daí já é suficiente para acontecer um certo desacoplamento. Vamos pegar o exemplo do sono. O que acontece quando a gente dorme? O corpo tem que dormir para poder recuperar, dar aquela recuperada nas suas funções fisiológicas. Ajustes, consertos e por aí vai. Mas o espírito se desacopla. Traz consigo o corpo perispiritual. O sonho pode ter várias explicações. O sonho pode ser uma resultante da vivência desse espírito momentaneamente desacoplado do corpo físico, vivência dele no plano espiritual. Aquilo que ele faz lá. Como o sonho também pode ser uma consequência de lembranças dele de outras vidas, de fatos de outras existências. O sonho também pode ser uma expressão dos desejos daquele indivíduo. Por exemplo, ele dormiu morrendo de vontade de comer uma torta de chocolate, daquelas, né?
Às vezes o pensamento tão forte, tão intenso, que desacoplado do corpo físico, ele se vê comendo uma torta de chocolate. Então, o sonho pode ter essa explicação da expressão dos desejos também, né? Então, mas aí eu queria chegar no ponto, por exemplo, é o mesmo caso, por exemplo, da projeção, quando você faz a projeção. Por que a dificuldade de se manter a lucidez nesses dois momentos? É porque nós ainda somos seres profundamente materializados. Porque o nosso pensamento, mesmo fora do corpo, ainda vibra muito nos limites da matéria. A dificuldade nossa é muito grande. Você pode ter certeza que a partir do momento que nós espiritualizarmos a nossa maneira de enxergar a vida, a partir do instante que nós realmente nos espiritualizarmos, mesmo dentro da matéria, nós teremos projeções cada vez mais conscientes, cada vez mais nítidas, e mais, viveremos, mesmo dentro do corpo físico, com um contato muito intenso com a realidade espiritual que está ao nosso redor. Como se fôssemos verdadeiros sonâmbulos conscientes. É o que Kardec fala lá no Livro dos Espíritos. Tudo está de acordo com o nosso nível espiritual. O Chico, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Chico. O Chico saía do corpo consciente, fazia o que tinha que fazer no plano espiritual, voltava consciente, se lembrava de tudo, sabia de tudo. E o corpo físico dele é formado do mesmo material que o meu corpo é. Por que eu não me lembro de nada do que eu faço no mundo espiritual e o Chico se lembrava? Olha a diferença espiritual. Ele está lá, eu estou aqui. Essa é a diferença. Se a gente tivesse essa lucidez, essa primeira questão ficaria muito fácil. Nossa, totalmente. Totalmente. Porque aí seria o quê? A experiência. E você não precisa gastar saliva para explicar, porque você vivencia aquilo ali. Eu estou falando porque eu vi um depoimento, por exemplo, do Saulo Pandelão, que ele estava falando sobre uma projeção que ele fez e tal, e ele estava conversando, e os encarnados estavam lá dele, falou assim, ué, mas você está lúcido? Quer dizer, ele ficou espantado por ele estar lúcido naquele momento. Mas no livro, se eu não me engano, Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz, estando num centro espírita, que funcionava inclusive numa casa de família, ele, altas horas da madrugada, naquele centro ali, os benfeitores espirituais atendiam desencarnados e encarnados em projeção, pelo sono físico. E André Luiz nota que a maioria dos encarnados, eles saíam do corpo físico, eram trazidos pelos benfeitores naquele local para receber algum tipo de orientação, e a maioria deles estava num estado, né, de topor. Ou seja, sem saber direito o que estava acontecendo, onde é que estava, naquela sonolência. E aí André Luiz pergunta para o mentor dele, mas por que eles estão assim? Pensamentos profundamente vinculados à matéria. Quer dizer, mesmo fora do corpo físico, a atração nossa por aquilo que é palpável e material interfere muito na nossa lucidez fora do corpo. Que dificulta esse entendimento, porque aí para mim é muito mais fácil eu acreditar naquilo que eu estou vendo, que eu estou pegando, que eu consigo medir, pesar, decompor. Para mim é muito mais fácil isso, né, do que aceitar a existência de algo espiritual, onde eu não posso, né, pesar, medir, né, analisar segundo a instrumentação de laboratório. Mas existem provas, que são as provas das manifestações mediúnicas. Alguém? Sim. Tomando nota do que se refere ao perispírito e a questão de transferências de sensações, de espírito para corpo, em relação à energia, enfim, eu queria que você me ajudasse a descortinar o entendimento de uma situação vivida, inclusive por mim, né? E essa pergunta vai ser uma em duas. É o seguinte, certa vez, acompanhando até a pergunta do companheiro aqui, certa vez eu acordei, né, no meio da noite, de um sonho em que me via com o pé descalço, numa água bem transparente e por incrível que pareça, tinha um escorpião que me picou na ponta do dedão. E eu acordei com uma dor na ponta do dedão. Então eu queria entender um pouco o mecanismo de tal fato e entender também, simultaneamente a isso, como podemos entender o porquê o médium, depois de ter dado certa comunicação de algum irmãozinho, se manifestou com muitas dores. Ele ainda mantém as mesmas dores. Tá. Acontece o seguinte, no caso da comunicação mediúnica,
No caso da comunicação mediúnica, acontece uma intensa troca e contato perispiritual ali, do médium com o próprio espírito desencarnado. O espírito desencarnado transmite não somente as ideias, as palavras, mas também as suas sensações. Essas sensações repercutem, reverberam no corpo perispiritual do médium, que está ligado ao seu corpo físico. Então é muito comum, depois de instantes, após a comunicação, após o médium voltar a controlar o seu próprio corpo físico, ele se ressentir, durante alguns momentos, das impressões negativas que aquele espírito passou. Né? O que ele não pode é somatizar isso daí, é levar isso com ele. Agora, com relação ao seu sonho, que você se viu com os pés numa água, de repente veio um escorpião, tchum, picou e você acordou com a dor. Nem tudo aquilo que a gente vê em sonho significa necessariamente que a gente passou no plano espiritual. Às vezes, isso daí foi alguma instrução que você recebeu. Estou só conjecturando, tá, Danilo? Instrução que você recebeu acerca de algum tipo de perigo que você poderia passar, algum alerta, né? Alguma conscientização que você deveria ter. E você identificou isso como sendo um animal que te picasse. Nesse livro que eu acabei de citar, Nos Domínios da Mediunidade, existe uma situação em que um benfeitor espiritual, conversando com um pupilo seu fora do corpo físico, lhe alerta sobre certas atitudes e quando ele volta para o corpo, ele tem a ideia materializada daquilo que lhe foi ensinado. Entendeu? De onde que veio a dor que você teve ao despertar? A gente sabe que toda dor, todo prazer e tudo mais é vivência cerebral, mental, melhor dizendo. Então você viu aquilo ali acontecer talvez e foi algo assim que te chocou tanto que você transferiu essa pseudo-dor para a tua consciência. Algo mais ou menos assim. Mas vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Kardec continua. Não devemos perder tempo. Perder tempo em tentar convencer uma pessoa a respeito da mediunidade, se essa pessoa não acredita em Deus, se essa pessoa não acredita na existência da alma, e se essa pessoa não acredita que a alma mantenha a sua individualidade após a morte. Eu tenho certeza que um ou outro aqui já tentou fazer isso. Tentar convencer alguém, né, ou buscar conversar com alguém que não aceita em nada a realidade espiritual. Né? Por exemplo, fala de reencarnação para quem não acredita em Deus. Nem tente, nem tente. Você está querendo falar de telhado para quem não concebe a base. Falar de mediunidade para quem não aceita a existência do Espírito. Perda profunda de tempo. Para essas pessoas, Kardec fala, você tem que ir para outras vias, que daqui a pouco nós vamos falar. Para outras vias. Né? Agora, mesmo aquelas pessoas que falam assim, será mesmo? Não sei se existe. Será que realmente esse negócio? Bem que eu queria que fosse, né? Bem que eu queria que existisse, mas não sei. Kardec fala que isso é uma negação educada. A pessoa não quer te chocar, a pessoa não quer te constranger. Ela não quer falar, não, eu não acredito. Mas fala assim, bem que eu queria, sabe? Mas estou bem em dúvida. Não perca tempo com essas pessoas também. Tá? Primeira coisa, acredita em Deus? Eu acredito. Você acredita que você, né? Você fala assim, tem uma alma? Eu acredito. Você acredita que essa alma sobrevive após a morte? Eu acredito. Beleza. Essa é a base. Aí você pode trabalhar nessa questão da comunicação, né? Dos mortos aqui se comunicarem. Então, esses mortos aí podem realmente se comunicar? Claro. Como a gente acabou de comentar, gente. Acabamos de comentar. Nós que aqui estamos, só um segundinho. Não estamos dominando aqui o nosso corpo? Claro. Todo pensamento, sentimento, emoções, memória é do espírito, não é do corpo. O que, então, proíbe um desencarnado de tomar um corpo emprestado para poder se comunicar? Por que cargas d'água o indivíduo que já passou para o lado de lá não vai querer conversar conosco? Um parente seu que já desencarnou, ele vai perder o afeto que tem por você? Na primeira oportunidade, ele não vai querer estar presente do seu lado? Não vai querer se comunicar? Claro que vai. É gente, é ser humano. Exatamente.
Gente, é a coisa mais natural, lógica e humana. Né? Se eu desencarnar, nas primeiras oportunidades que eu tiver equilíbrio suficiente, eu vou querer dar uma passada por aqui. Ver os meus afetos que eu deixei aqui na Terra. Por que não? Né? Puxar pé não. Para quem merecer, eu puxo. Assim, eu vou querer, é um desejo normal, um desejo humano isso. Quer dizer, o que impede o indivíduo então de se comunicar? Ah, mas é um outro corpo, é formado da mesma matéria do corpo que ele tinha. Se antes ele comandava um corpo, o que impede ele de comandar momentaneamente um outro corpo emprestado? Não há nada que justifique. Hã? É, sim, leve na situação que ele se encontra agora. Mas ele pode pegar um outro corpo físico, que não é dele, emprestado, para poder se comunicar. Isso é mediunidade. Isso é mediunidade. Simples assim. Vocês viram como que é o raciocínio dele? Kardec é muito lógico, muito sensato e muito claro nas suas demonstrações. Ele vai puxando o fio. Uma coisa puxa a outra. Ele parte do desconhecido para o conhecido, do conhecido para o desconhecido. Até fazer todo um corpo aqui de conhecimentos. Mas aí a gente pode falar a seguinte coisa. Daniel, já encerramos o capítulo, tá? Mas e aquelas pessoas que não acreditam na existência do espírito? Como que a gente pode conversar com essa pessoa? Para até mesmo tentar abrir um pouco a cabeça dela, desde que, obviamente, ela se sinta aberta para isso. Você não vai querer convencer uma pessoa ou conversar uma pessoa que não quer saber desse assunto. Vamos supor que, de repente, numa roda de amigos, surge essa ideia, esse assunto. Por onde começar? Primeira coisa, começamos pela lógica. Existe espírito mesmo? Vamos começar pela lógica. Que sentido teria a nossa vida se não existisse vida após a morte? Você seria um sujeito que levantaria da cama de manhã, tomaria o café, ia para o trabalho, trabalhar, aguentar o companheiro de trabalho, aguentar o chefe, ganhar dinheiro, aguentar trânsito, pagar conta, voltar para casa, aguentar filho chorando, né? Lavar a louça, cuidar da casa, enfim, dia após dia. Aí de repente você morre e tudo some, vazio, nada, breu absoluto. Qual o sentido da existência? Eu tenho certeza que muita gente entra em estado profundo de depressão por pensar desse jeito. A vida perde o sabor. É só isso mesmo? É só isso mesmo. Então, será que a vida é só desse jeito mesmo? Você levanta, acorda, trabalha, acumula dinheiro, vai fazer uma viagem, fica um pouquinho feliz, depois volta para casa, depois compra uma coisa que quis, fica feliz, mas dali a pouco esquece. Né? É igual comprar carro novo, a tua felicidade dura enquanto durar o cheiro de carro novo. Né? Depois você deixa ele posar na rua, risca e tudo mais. Gente, onde que está a lógica da vida? Onde estaria a lógica da vida se não existisse vida após a morte? Para que perder tempo em ser bom? Porque ser bom é difícil, dá trabalho. É muito melhor chutar o balde, né? Ser egoísta, fazer as coisas que quer, né? Prejudicar o outro, porque seria o quê? Qual que seria o pensamento que norteia um indivíduo que pensa assim? A vida é uma só. Dali a pouco eu vou morrer. Eu quero aproveitar tudo que a matéria pode me oferecer. E aí você perde totalmente a ética. Se você tiver que, às vezes, prejudicar, você prejudica. Porque a vida é uma só, eu estou perdendo a oportunidade. Aquele lá está na minha frente, na busca da vaga de promoção. Vou prejudicar. Se você tiver que matar, você chega a matar. Ou contrata alguém para isso. Por quê? Qual que é a ideia? A vida é uma só. Deus perdoa, né? Então vamos matar. Você vai perdoar ele? Nem pensa em Deus perdoa. Porque pensa da seguinte forma, eu vou morrer mesmo e vai ser tudo um vazio, um nada. Para que eu vou me esforçar para ter uma família, para desenvolver paciência, tolerância, em me sacrificar para os meus filhos, para o meu esposo, para a minha esposa, se depois que morre, tudo acaba e as relações se dissolvem, os afetos somem? Que pintura negativa da vida, não? Por que vocês acham que a nossa sociedade, como um todo, está desesperada? Está louca? Qual é a gênese para tantos crimes? Para tantos casos de corrupção?
É esse pensamento. O sujeito pode até ter uma religião, mas ele não vivencia a ideia da espiritualidade. Então, eu acho esse um argumento fortíssimo, gente. Fortíssimo. E mais, o corpo não pode dar coisas tão sutis como o pensamento, como o sentimento, como a memória. A minha vesícula biliar produz bile. O meu estômago produz suco gástrico. A minha pele produz suor e gordura. Os meus neurônios produzem neurotransmissores. E o pensamento? De onde que vem o pensamento? De onde que vem a percepção que eu tenho de mim mesmo, que eu sou uma pessoa, e do mundo que me rodeia? Até hoje, os neurocientistas penam, mas até hoje eles não construíram um modelo explicativo satisfatório para a gênese, para a produção do pensamento e do sentimento através das células cerebrais. Não. Eles não conseguiram. Até nos dias de hoje. Existem explicações, teorias, que logo ali na frente já são derrubadas pelos fatos. Então, coisas sutis e reais, como pensamento, sentimento e memória, e consciência, e mente. Cadê tudo isso? Produto das células cerebrais? Tá bom, as células cerebrais têm que produzir coisas materiais. Até mesmo a eletricidade gerada pelos meus neurônios pode ser medida? Cadê meu pensamento? Alguém aí já isolou algum pensamento em tubo de ensaio? Alguém já dissecou algum sentimento usando um bisturi? Ninguém. Então tudo isso tem uma gênese, que não é orgânica. André Luiz nos fala de uma maneira muito poética. O cérebro é o ninho da mente. A mente se utiliza do cérebro para poder se expressar, para poder se manifestar no mundo exterior. Mas o cérebro, com seus 100 bilhões de neurônios, nada mais é do que um instrumento. Fantástico, complexo. Começa a ser desvendado, mas só um instrumento, nada além disso. E o negócio não para por aí, não. Se você quiser convencer as pessoas, você lança a mão também de inúmeros fatos. Por exemplo, regressão de memória. Tanto as regressões espontâneas, quanto aquelas regressões induzidas a vidas passadas. Quantos exemplos tem por aí de pessoas céticas que são regredidas a outras vidas? Uai, se tem outras vidas mesmo, é porque existe algo que passa de corpo para corpo. E esse algo é a alma. E as EQMs? As experiências de quase morte. Que muitos por aí estão estudando. Fantásticas. São provas, assim, cabais de que o pensamento não é fruto de uma secreção cerebral. Porque no momento da morte, ali, para a respiração, para batimento cardíaco, para a atividade cerebral, o indivíduo é declarado clinicamente morto. Dali a 2, 3, 4 minutos ele volta. Volta contando coisas. Né? E olha, independente da crença, da civilização, independente da condição socioeconômica, independente do grau de instrução, os relatos são maravilhosamente coincidentes. E a maioria muda. A maioria muda. É aquela sensação de leveza, é aquela sensação de luz, é a visão ali de um ser iluminado, é a visão de um túnel, onde você vê uma luz, é o indivíduo enxergar parentes que já morreram, é a pessoa enxergar, inclusive, locais no plano espiritual, fora aqueles que se veem flutuando, né, acima ali do corpo físico, da mesa de operação, e vendo os médicos ali, as enfermeiras tentando ressuscitar. Inúmeros casos. Né? Tem vários casos famosos. Sabe o Lars Grael? Aquele que sofreu aquele acidente, que teve as pernas amputadas por uma lancha. Ele teve uma EQM, aliás, teve 2 EQMs. Experiências de quase morte. Depois vocês buscam na internet para ver o relato dele, é muito interessante. Fora inúmeros outros relatos. Né? Teve um relato de um sujeito, um norte-americano, que depois que ele voltou
ele reconheceu a enfermeira que tinha tirado a dentadura dele e colocado num carrinho de cirurgia, um carrinho cirúrgico. E falou para ela, ó, quando eu estava morto ali, eu estava aqui em cima, você tirou a minha dentadura e você colocou num carrinho cirúrgico. E ela nem se lembrava de onde ela tinha colocado a dentadura dele. Quer dizer, se o cara estava clinicamente morto, se não tinha nenhuma atividade cerebral, como é que ele viu isso? De cima. E o outro caso, também num hospital, em que o sujeito estava lá, né, para ser ressuscitado, ele sai do corpo, atravessa a parede, vai para o corredor do hospital, caminha pelo corredor, atravessa a porta de entrada, vai para o jardim. Quando ele chega na rua, ele vê um acidente, pá, entre dois carros. Aí ele volta. Depois ele recupera a consciência, tudo. Alguns dias depois ele fala desse acidente. Olha, eu saí do corpo, atravessei a parede, andei pelo corredor e vi um acidente. Um carro de cor assim, o outro de cor assado. E depois foram constatar, realmente. No momento que ele estava lá para ser ressuscitado, aconteceu um acidente. Longe do quarto onde ele estava. Como explicar isso? Se não for através da ideia de que algo sobrevive ao corpo físico. São as experiências de quase morte. E as TCIs? Transcomunicação instrumental, em que aqueles que já foram se comunicam através de telefone, televisão, fitas magnéticas, computador. O negócio começou tudo, oficialmente, em 1959, com um sueco que estava gravando sons de passarinho, Fredrik Jürgensen, num bosque. Aí ele volta para casa, rebobina a fita, naquela época era fita, né? E no meio ali dos sons, dos cantos dos passarinhos, vozes humanas. Falou, uai, mas não ouvi nada. Voltou e foi fazendo as experiências dele. De início ele pensou que estava captando alguma estação de rádio, mas depois ele largou mão dessa ideia, quando ele começou a fazer perguntas e as vozes respondiam aquelas perguntas. Hoje o negócio está muito avançado. 1959 para cá, mas o negócio é mais antigo. Vocês sabiam que até mesmo o Thomas Edison, que foi quem inventou a lâmpada elétrica, ele estava trabalhando na construção de um aparelho para se comunicar com os mortos? Tentou. Isso lá no começo do século XX. Não conseguiu. Mas de 59 para cá, os avanços são muito grandes. Tá? Vocês buscam na internet TCI Sônia Rinaldi, que seria a referência aqui no Brasil. Os avanços que existem são absurdos. Os sons gravados e as imagens gravadas do plano espiritual e de pessoas que já morreram vão ficando cada vez mais nítidos. Então, tudo isso daí, para nós, são provas cabais de que a gente não é só um aglomerado de 60 trilhões de células. Semana que vem, a gente continua. Capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural.